Mano, é oficial, um novo mangá de Naruto sobre o Minato foi confirmado. Além disso, tivemos uma mensagem do próprio Kishimoto, o criador da obra, sobre esse novo projeto, assim como algumas outras informações. Mas só para resumir, para quem tá por fora, no ano passado, no caso 2022, tivemos várias novidades sobre a franquia de Naruto, onde o anime completou os seus 20 anos e diversos projetos foram anunciados. Um desses projetos foi uma votação mundial, a Narutop 99, em que os 20 personagens mais votados receberiam uma arte feita pelo próprio Kishimoto, e o personagem que ficasse em primeiro lugar ganharia um mangá curto original, uma one-shot também feita pelo Kishimoto. E nessa semana, os resultados dessa votação, que começou no dia 18 de dezembro de 2022 e foi até 31 de janeiro de 2023, saíram. Lá no site oficial, eles dizem que a votação anterior de popularidade de personagens foi há 11 anos, em 2011, durante a publicação da série, e pela primeira vez fãs de todo o mundo puderam participar desta votação de popularidade de personagens online, contribuindo com um total de aproximadamente 4,6 milhões de votos. Então olha só, rapaziada, quase 5 milhões de votos. Eu vou estar colocando aí na tela rapidamente a colocação de cada personagem desse top 100 praticamente, antes da gente falar quem foram os 20 mais votados. Tiveram algumas coisas interessantes nessa votação, como por exemplo o fato do Hidan ter ficado em 24º, isso porque em uma entrevista lá em Nova York há alguns anos atrás, o Kishimoto revelou que o Hidan era o seu vilão favorito, e isso acabou chocando muita gente. Por incrível que pareça, o Hidan ficou numa ótima posição para um top 99. Um outro personagem fora do top 20 que me impressionou bastante também foi o Ashina Uzumaki, que ocupou a 30ª posição, ficando bem perto ali dos 20 primeiros que receberam uma arte do Kishimoto. Ele ficou acima até mesmo de personagens como Nagato e Kaguya. Para quem não sabe, Ashina Uzumaki foi o líder do clã Uzumaki lá na época que o Hashirama ainda era Hokage, ou seja, lá no início da história de Konoha como uma vila. Provavelmente esse personagem conseguiu uma classificação tão alta justamente porque muitos fãs da obra querem saber mais do clã Uzumaki. Então, para um personagem que não teve qualquer tipo de destaque, essa posição tá bem alta e surpreendeu bastante. Confesso para vocês que eu gostaria muito também que o Hikaku Uchiha ocupasse uma posição mais alta no ranking. Ele ficou em 78º lugar, e para quem não sabe, eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre ele, mas Hikaku Uchiha foi um dos membros mais poderosos que o clã Uchiha já teve. É dito no databook, e seria interessante demais ter mais informações sobre esse personagem. Porém, era óbvio que ele tinha pouquíssimas chances de ficar lá no topo. Poderíamos ficar horas aqui debatendo sobre a posição de alguns personagens, seja aqueles menos conhecidos que ficaram lá em cima, ou alguns famosos que ficaram lá embaixo, quem sabe no futuro, mas o link dos resultados vai estar aí na descrição. Vai lá dar uma olhada depois, tem tudo detalhadinho. O site oficial de Naruto é muito organizado e tem todas as informações da votação, seja os votos de cada personagem em cada região, ou as classificações por idade de quem votou, dentre outros detalhes. Mas falando sobre os 20 personagens mais votados, em 20º lugar temos o Rock Lee, uma posição bem alta, depois Sasori, Neji, Deidara, Hashirama, Gaara em 15º, Tobirama Senju, Shikamaru, Jiraiya e o Obito ficando ali pertinho de entrar no top 10. E o top 10 começa com a Hinata, Madara em 9º, Sasuke, Sakumo Hatake, Naruto, Kakashi em 5º lugar, Shisui, e no top 3, Sakura, que desbancou vários outros personagens, Itachi e o Minato, que ficou em 1º lugar e recebeu quase 800 mil votos, ganhando então um novo mangá. Detalhe que o Shisui, por exemplo, que ficou em 4º lugar no ranking geral, foi o 2º personagem mais votado da Europa e da África. A Sakura foi a mais votada da América do Sul e Central. A Sakura teve uma grande ascensão e terminou no top 3, lembrando que ela já havia vencido a votação de melhor luta. No caso, Sakura e Shio vs Sasori foi a luta mais votada na votação de melhores lutas. Também tivemos uma mensagem do Kishimoto sobre a votação. Ele diz assim:
Obrigado pela incrível quantidade de votos, foi divertido ver como os resultados variavam de região para região. Fiquei chocado ao ver Minato no topo para todas as regiões, e o fato de Sakura ser tão amada por muitas pessoas ao redor do mundo me deixou orgulhoso como escritor. Para dizer a verdade, eu estava realmente torcendo pela Kurama. Eu estava planejando desenhar apenas os 20 melhores personagens, mas eu realmente queria adicionar Kurama, que estava perto em 22º lugar. Então acabei incluindo ele e o Gai, que estava em 21º lugar. Desculpe por ignorar completamente o plano original de ter os 20 melhores personagens para o 20º aniversário por causa do meu apego pessoal. No momento, eu estou trabalhando no mangá curto pro Minato, que ficou em 1º lugar. Ao tentar fazer uma história que correspondesse às expectativas de seus fãs, acabei com mais páginas do que eu havia previsto originalmente. Por favor, aguarde a história secreta por trás do Jutsu do Minato. Quero agradecer mais uma vez a todos que votaram. Tem algumas coisas bem legais nessa declaração do Kishimoto. Primeiro, a arte que seria feita para os 20 personagens mais votados, que é essa aí na tela, teve a adição do Gai e da Kurama, que ficaram fora do top 20, em 21º e 2º lugar, mas, como o próprio Kishimoto disse, ele queria muito colocar a Kurama, estava torcendo por ele, e por isso adicionou o Gai também, já que seria mó sacanagem com os fãs que votaram no Gai se a Kurama, que ficou em 22º, entrasse na arte e o Gai, que ficou na frente, não. Então provavelmente esse foi o raciocínio do Kishimoto, e ele fez muito bem. Ele também ficou surpreso com a quantidade de votos do Minato e o fato da Sakura ter uma base de fãs tão grande. Muitas coisas podem parecer óbvias pra gente que acompanha a obra tão fervorosamente, mas pro criador, que tem toda uma rotina e muitas das vezes não sabe o impacto e influência ou o carinho que os fãs têm por determinados personagens, é muito surpreendente. Já sobre o mangá do Minato, ele disse que já está trabalhando nessa história e que, por ter se empolgado com a paixão dos fãs pelo Minato para corresponder às suas expectativas, ele acabou excedendo a quantidade de páginas que tinha definido originalmente, ou seja, teremos uma história um pouquinho maior do que seria, pelo menos pro modelo de uma one-shot. Ele também revelou pros fãs aguardarem a história secreta do Jutsu do Minato. Ou seja, mano, basicamente a história desse mangá curto, pelo que o Kishimoto revelou, será sobre o Jutsu do Minato, e como é uma one-shot, provavelmente vai ficar focado nisso mesmo, então eu não criaria expectativas descabidas para esse conteúdo, até porque nem deve ser a intenção do próprio Kishimoto entregar algo tão extenso, é só um agrado pro vencedor da votação. E aí fica a dúvida, isso porque estaria Kishimoto se referindo ao Rasengan ou ao Hiraishin, já que esses dois jutsus são marcas registradas do Minato. Sobre o Hiraishin no jutsu, apesar de ter sido criado pelo Tobirama, o Minato se tornou um usuário até melhor que o Tobirama nesse jutsu, como ele mesmo afirma, e popularizou a técnica, ganhando até mesmo o apelido de Relâmpago Amarelo de Konoha pelos seus feitos. Já o Rasengan foi um jutsu criado pelo próprio Minato. Eu já fiz um vídeo curto só falando sobre isso, mas o Rasengan é o auge da transformação da forma. Minato levou 3 anos para desenvolver essa técnica e ele teve a ideia ao observar as Bijudamas. E como eu disse lá no vídeo curto que eu fiz sobre essa questão, originalmente o Rasengan é uma técnica incompleta, isso porque o 4º Hokage desejava aplicar a transformação de forma e da natureza, implementando então a sua afinidade de chakra, mas ele acabou morrendo antes que conseguisse. Anos mais tarde, o Naruto foi capaz de realizar o que o seu pai não conseguiu, criando então o Rasengan estilo vento e o Rasen Shuriken. Nem mesmo o Kakashi conseguiu essa proeza, criando então o Chidori no lugar, como ele mesmo afirma no mangá. Apesar da gente ter visto o Rasengan diversas vezes na obra, seria sim muito interessante ver todo o processo de criação do Rasengan pelo Minato, cada etapa e tudo que ele pensou pro jutsu. E lembrando que foi o Minato quem criou o Rasengan, não foi o Ashura como muitos fãs acham. Isso porque essa técnica que o Ashura usa foi usada num filler, mano, não tem no mangá e não é canônico. Até porque, canonicamente, a gente tem pouquíssimas informações sobre o Ashura e o Indra. Fora que essa técnica que o Ashura usa, apesar da semelhança, não é o Rasengan. Então, de fato, canonicamente, quem criou o Rasengan foi o Minato. Mas também
tem chance de ser sobre o Hiraishin, que também seria muito bom, pois é um jutsu que temos poucas informações sobre a sua criação e seria muito interessante ver o Minato se aprimorando como usuário da técnica. Mas e aí, galera? Comente aí o que vocês acharam dessa votação, dos resultados e do vencedor que foi o Minato. Comente também o que você quer ver nesse mangá curto sobre o personagem e se você acha que esse jutsu que o Kishimoto revelou na mensagem é sobre o Rasengan ou Hiraishin no jutsu. Deixe aí a sua opinião. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e, como eu falei, comentar alguma coisa aí porque eu quero saber a opinião de vocês. É isso, até uma próxima, falou!